Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é dia do primeiro dossiê histórico de 2024. Aqueles dossiês onde nós fazemos uma viagem ao passado para tentar compreender melhor o presente, para nos prepararmos, quem sabe, para o futuro. E o que nós vamos falar? Sobre a elite brasileira, sobre o establishment, que muitas vezes até parece esses perfis de fofoca, pessoas diferentes, mas que no final do dia parece que todas estão no mesmo grupo, com a mesma ideologia, com o mesmo posicionamento político, com os mesmos objetivos, quem sabe até agindo com um certo entrosamento, vamos falar assim. E aí, como vocês podem ver, a gente vai começar sim falando, choquei, Mind. Quero falar sobre Bolsonaro, ele postou um vídeo ontem, ele recomendou um texto, quero trazer alguns pedaços. Quero falar sobre a nota da Mind, a empresa se pronunciou sobre os eventos que estão acontecendo. E aí tem uma postagem final que já vai nos conectar com o tema, que começa com a Miriam Leitão. Sim, a Miriam Leitão fez uma entrevista, ela postou um tweet, uma foto, um amigo me mandou. Aí eu vi esse tweet, eu falei, eu vou aproveitar e ver o que a Miriam Leitão postou nas últimas horas. E quando eu entro no perfil dela, além desse tweet, ela gravou um videozinho de 20 segundos com o seu entrevistado, onde ela fala o nome verdadeiro dele, ou o nome completo. Ela omitiu o nome que não deveria ter omitido. E aí eu falei, não, eu não acredito nisso. Eu já sabia umas coisinhas, e eu fui procurando, e eu vou sim, eu falo, não é possível. Gente, se eu falar do que a gente vai comentar, vocês vão falar que é maluquice. Eu não vou falar. Vai chegar no momento, vai ficar tão coisa, que eu crio um organograma. Esse é filho desse, que é sobrinho desse, que é tio desse, que tá ligado a essa empresa, que tá ligado à Bucha, que tá ligado ao Clube de Roma, que tá ligado ao Sebrap, que tá ligado a Fernando Henrique Cardoso, que tá ligado ao Lula, que tá ligado... Vai aparecer muita gente. Vai aparecer muita gente no vídeo de hoje. E a foto do Disseu não é à toa. Em 2002, quando o Dilma queria se eleger pela primeira vez, ele foi tentar baixar a temperatura no exterior. E algumas pessoas ajudaram a distensionar essa relação. Quem? A gente vai comentar. Vem comigo. E eu quero começar, né? Como eu disse, Bolsonaro postou um vídeo, falou, pessoal, olha só, vi um texto, não é meu, não é de minha autoria. Compartilhei lá no grupo de WhatsApp, etc. Dá uma lida lá, vê o texto interessante. Eu li, tem umas coisas interessantes mesmo. Ele falou, bom dia a todos. Ele, o João 832 de volta, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Leu mencionado aqui, siga o canal Jair Bolsonaro no WhatsApp. E aí o texto que Bolsonaro fala nesse vídeo, ele foi publicado até pelo Poder 360. Eu não vou trazer na íntegra, é um texto longo e muitas das coisas que tá no texto a gente já falou mais ou menos sobre a Mind, etc. Só que esse texto traz um ponto interessante, aquelas coincidências que só no Brasil. Bolsonaro posta texto que pede impeachment de Lula por caso choquei. É a chamada aí do Poder 360. Aí, olha que engraçado, um ponto que esse texto levanta. Aposto que assim como eu, que a maioria das pessoas não conhecia a agência Mind 8, a CEO dela, a Fátima Pissarra, e tampouco sabiam que a Preta Gil é sócia dela e por isso também é dona da Mind. A Mind tem mais de 400 influenciadores contratados. Vamos voltar ao passado. Em 2011, o então deputado Jair Messias Bolsonaro foi entrevistado no programa CQC e a Preta Gil fez perguntas a ele. Depois da entrevista, Preta Gil publicou um trecho da entrevista acusando o Bolsonaro de ser preconceituoso. O vídeo foi editado, colocando a resposta de uma pergunta em outra pergunta. E eu lembro disso. Esse foi até um dos caminhos por onde eu conheci Bolsonaro. Na época não era tão inteirado em política, só que eu vi esse caso na época. E aí, eles trocaram as perguntas. Perguntar, Bolsonaro, e se seu filho aí meio que namorasse, né? A Preta Gil, era mais ou menos assim. E ele dava assim uma resposta que era absurda, que eu falava, meu Deus. Só que Bolsonaro não respondeu aquilo para essa pergunta. O pessoal trocou, o pessoal pegou uma resposta que ele deu para uma coisa e colocou para mostrar, olha, ele é preconceituoso. Ele não deixaria que o filho dele namorasse com a Preta Gil. Era mais ou menos assim. É pior do que eu tô falando. Mas enfim, mesmo depois de Bolsonaro ter tido o processo arquivado pela Corte Suprema, porque nas palavras do ministro Barroso, quem diria, não houve comprovação de que a resposta dada por ele tenha sido feita a pergunta feita pela Preta Gil. O CQC não entregou a fita com a entrega do vídeo. O CQC na época, Bolsonaro comentou, cara, tinha fita de tudo. Agora a fita desse episódio não tem.
Não tinha, olha só. O CQC, que era o programa lá do Marcelo Tais, um lulista, né, o Noblat, toda essa turma de esquerda. Mesmo assim, a peste de preconceituoso persiste até hoje por conta dessa fake news inventada na época, segundo a menina aqui, pela Preta Gil. Eu acho que foi a turma do CQC. Não vou atribuir a cantora, né? A filha do Gilberto Gil. Aí continua. Será que começava ali o modus operandi de cancelar as pessoas pelo mundo virtual? Vale lembrar que em setembro de 2021, o PT já treinava a sua patrulha virtual para atuar em redes sociais, a história dos MAVs. Militantes usarão a rede para rebater reportagens contra o partido. 5 meses depois daquela entrevista de Bolsonaro no CQC, quando a Preta Gil acusou de preconceituoso, né? Aí o texto fala, tudo bem articulado? Faz um questionamento. Vamos pousar acontecimentos em uma linha do tempo. Abril de 2011, entrevista com Bolsonaro no CQC. Setembro de 2011, PT começa a treinar a sua patrulha. Em 2012, a Music 2, a embrião da Mind, foi criada. Julho de 2014, PT faz o Camp Digital, para organizar sua militância. Em 2017, a Music 2 passa a chamar Mind 8 e Preta Gil vira sócia da Fátima Pizarro. E coloca lá em 2019, começa o inquérito das fake news. E aí a menina sai falando várias coisas, várias coisas engraçadas. Mas o que eu achei interessante disso tudo é relembrar esse caso. Relembrar esse caso. Você vê a pecha, uma das pechas que colocam em Bolsonaro, que ele é isso, que ele é ista, cara, surgiu a partir de uma fake news com uma das sócias da revista Mind, da agência Mind. É uma coincidência, né? Mas a gente sabe que o Brasil é o país das coincidências e nada disso foi proposital, né? Nada disso foi proposital, obviamente. Aí, continuando, a Mind postou uma nota em 4 partes. Eu vou trazer 2 delas, que acho que são as mais relevantes. E o Samuel Puncher fala o seguinte, ó. A Mind divulga a nota, afirmando que jamais orquestrou postagens em conjunto de nenhuma forma ou criou estratégias de cunho político. Nunca fizeram isso, nunca fizeram isso. Aí, a nota começa assim, ó. Adoramos a pluralidade, se for no espectro da esquerda, né? A gente não vê ninguém da direita lá ligado à Mind. E a liberdade de expressão com a mesma força que combatemos o ódio e as mentiras criminosas nas redes sociais. Vamos direto ao ponto. A Mind está sofrendo inúmeros ataques organizados e sistemáticos de ódio, mentiras e divulgação de fake news. Meu Deus do céu. O alvo é nossa empresa, o time de pessoas sérias que trabalham aqui, acima de tudo, as pessoas que agenciamos pela relevância que conquistaram o debate público na sociedade brasileira. Além disto, incitando envio de xingamentos e ameaças para executivos e colaboradores, ações estas que podem gerar danos irreparáveis. Em toda a nota da Mind, eles sequer falam do garoto do blog. Eu não vou falar da Choquei, que a Choquei não faz mais parte da Mind, né? Que eles falaram. Mas o garoto do blog fazia, né? Pelo menos estava lá no site. E o garoto do blog é quem publicou pela primeira vez as mentiras ligadas à Jéssica, né? Que levou à tragédia. Aí, na terceira parte da nota, a Mind fala o seguinte: o que é que nós vamos fazer? Vamos defender nossa honra e nosso nome no mercado. Vamos defender cada pessoa que trabalha honestamente, talentosamente em nossa empresa. Vamos defender o direito e a honra de cada pessoa que agenciamos de atuar nas redes sociais de acordo com seus valores e suas posições éticas. Falamos aqui para a sociedade brasileira, para nossos clientes e para todas as pessoas sérias que buscam a verdade e a construção de um ambiente digital livre, saudável e que respeite os direitos humanos no Brasil. Por outro lado, há quem só vive para semear ódio, mentiras, calúnias, fake news. Vamos além, graves violências psicológicas e acreditem até mesmo outras coisas, né? Enfim, nesses casos, nossa resposta jurídica civil e criminal será firme e incansável em todas as instâncias, sempre confiantes nas instituições da justiça do nosso país. A gente confia, é isso aí mesmo, tudo tá aí. Vem a retaliação, isso aí era isso, eu não tinha nenhuma dúvida. A máquina de moer vem, né? Vai vir, e aí não tem o que falar. E aí, sobre essa questão, a Mari falou, não, a gente não atua de maneira coordenada. O Samuel Puncher, ele após postar as 4 imagens, né, da nota da Mind, ele coloca essa nota do núcleo de jornalismo, né, da turma da esquerda. Apesar da Mind negar que haja coordenação entre as páginas, esse levantamento do núcleo JOR mostra a repetição de conteúdo entre os perfis agenciados. E a manchete era, ó,
Bloco de perfis de fofoca, lucra com publis e pauta à internet. Com 73 milhões de seguidores, páginas agenciadas pela banca digital da Mind vão além de posts sobre celebridades e tem indícios de coordenação, revela levantamento exclusivo. São indícios, né? Lá um levantamento que eles fizeram, isto em 25 de julho do ano de 2022. Eu ia falar no passado, né? Mas no passado já é 2023. Então tá aí. Nos conectando agora com o próximo tema, estava eu passando no Twitter e me deparei com essa postagem. A Soraya, ela encontrou ali não sei como é que se chama, um post, né? Um post feito no LinkedIn pela Fátima, que a Fátima Pissarra fala o seguinte, ó: você conhece eventos no Brasil que incentivam a sustentabilidade? A pauta de sustentabilidade volta a entrar nas mesas de discussões de empresas, dentro de todo o conceito de ESG, que fala de toda a relação empresarial com questões ambientais, sociais, de governança corporativa. Além do que cada empresa pode fazer dentro do seu ambiente, vale começar a analisar eventos e projetos que a empresa patrocina, empresas que são fornecedoras. É o capitalismo de stakeholders, é exatamente o que a gente comentou ontem. Quantas as empresas e eventos que a sua marca se associa seguem padrões ESG e de sustentabilidade? Olha que coincidência, né? A turma da Mind também está preocupada com a agenda ESG. Sensacional, né? Sensacional, sensacional. Sensacional. Tem nem o que falar, tem nem o que falar. A Soraya deixou ali uns questionamentos dela. Eu achei essa postagem da Fátima Pissarra muito interessante. Essa postagem é muito interessante, muito interessante. Você vê que é um assunto que veio para ficar e tá aí nos holofotes, né, como uma das prioridades da esquerda brasileira e internacional. E antes da gente só começar o dossiê, eu só quero trazer uma leve correção. Quando eu fiz o organograma ontem, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, e aí eu só botei um 1% a mais de um lado, né? O fundo é 450 milhões. Eu tinha falado da notícia, mostrei com isso da Veja, só que na hora de montar o organograma, eu coloquei bi ao invés de mi. Então, tá aqui corrigido, ó, fundo de 450 milhões não reembolsáveis, fundo de 550 milhões a 1%. Não é bilhão, é milhão. Na hora de escrever, eu copiei de um lado pro outro. Mas, enfim, tá aí. Mas vamos lá, vamos lá. O ano começou com esta notícia do dia 1º de janeiro do Metrópolis, que falava que em 2024 Lula conciliará eleições, viagens pelo Brasil e agenda verde. As prioridades do Lula: rodar o Brasil, que tem tudo a ver com eleição, e a agenda verde. Prioridade do Lula: agenda verde. Fora a regulamentação das redes, que tá óbvio. Aí falava, né, em 2024 Lula precisará aperfeiçoar a imagem do país para, em 2025, sediar a 30ª COP, né, lá em Belém do Pará, terra do Helder Barbalho. Tudo bem. E aí o nosso dossiê no final do dia, pelo menos em 2 momentos, lá na frente, a gente vai se deparar com essa imagem. Mas eu não vou falar dela agora, porque tá muito aleatória e muitos nomes que, sabe, a gente vai começar por onde? Não sei nem por onde começar, né? Tem tanta coisa aqui, tanta informação, mas a gente vai voltar para cá. Vocês já estão vendo aqui o tamanho da confusão que a gente tem que comentar hoje. Mas vamos lá, vamos lá. Nosso dossiê começa aqui. Tinha terminado de gravar o vídeo ontem, eu tava para terminar o vídeo, meio que o vídeo tava meio que montado, e eu recebi essa postagem aqui, meu amigo mandou. Daqui a pouco, às 11h30, minha entrevista na Globo News é com o embaixador André Corrêa do Lago sobre mudança do clima. Aí eu trazer em vídeo e falar, olha gente, olha como a Globo está preocupada com isso, é exatamente a agenda prioritária do Lula, quer melhorar a imagem do Brasil no exterior, tá trazendo já os embaixadores, só que não é qualquer cara. Não é qualquer cara. Não é qualquer cara. Ele não só tá falando sobre mudança do clima. Ele não tá só falando sobre isso. E aí, eu cliquei no perfil da Miriam, e aí eu vi essa postagem, que chamou minha atenção porque fala assim, ó, hoje, às 11h30 da noite, eu entrevisto o embaixador André Corrêa do Lago, negociador-chefe do Brasil para o clima. Negociador-chefe. Aí eu chamei minha atenção, falei, nossa,
Aí eu cliquei pra dar play no vídeo, falei, não, deixa eu ver o que o Mira Leitão aqui vai falar. E aí eu descobri que o nome dele não é apenas André Corrêa do Lago. E a gente vai ter que ouvir juntos aqui, né? Vamos aqui ouvir. Olha, o entrevistado de hoje é o embaixador André Aranha Corrêa do Lago. É um grande embaixador, não só embaixador, é um grande embaixador, nosso negociador-chefe no clima. Não perca esse programa hoje, 11h30 da noite. Vamos ver de novo o nome. Olha, o entrevistado de hoje é o embaixador André Aranha Corrêa do Lago. É um... Não é André Corrêa do Lago, é André Aranha Corrêa do Lago. Falei, pô, peraí, pô. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a Dona Chuva e a derrubou. O Aranha? Peraí, pô. Não é um sobrenome qualquer. Não é um Silva, não é um Santos, é um Aranha. É um Aranha. Ainda mais quando você fala sobre questões de diplomacia. Aí vocês que têm um pouco mais de conhecimento, né? Deveria ser até meio que padrão para uma parte. Talvez vocês estejam pensando, Aranha. Quem é que eu conheço com o nome Aranha? Eu conheço o Oswaldo Aranha, né? Aquele brasileiro, tava lá na ONU em 48, quando criou o Estado de Israel. Será que ele é parente, rapaz? Será? E eu já tinha, num passado recente, ido atrás dessa questão dos Aranha. Eu explico para vocês, no terceiro tema, como eu comecei ano passado a dar um bizu nessas coisas. E aí eu fui atrás, né, para conhecer um pouco desse cara. Pô, esse bicho aqui é o chefe dessas negociações climáticas do Brasil, né? Vamos ver as suas credenciais para ver, né, se ele vai colocar o Brasil numa furada ou não. E esse rapaz, esse super embaixador, ele é autor de um livro, tá aqui um livro em inglês, e o Google hoje, graças a Deus, tem uma ferramenta que permite traduzir, né, um documento, um PDF, pois eu traduzi, tá aqui, né, Machine Translated by Google, ali em cima, pequenininho, Estocolmo, Rio de Janeiro e Joanesburgo, o Brasil e as 3 conferências das Nações Unidas sobre o meio ambiente. Eu falei, pô, peraí, esse cara não é bobo. Realmente, a reunião, né, o encontro de Estocolmo, assim, é o marco fundador, é Estocolmo 72. Depois tem o relatório Brundtland em 85, mas isso não foi uma conferência. O relatório saiu depois de 4 anos de trabalho. A reunião mesmo foi a Rio 92 e depois foi Joanesburgo. Falei, então esse cara sabe do que tá falando. Já fiquei preocupado. Aí você começa a dar uma olhada. Negociador-chefe do Brasil para o clima. O índice começa, né? Não tem introdução, tem um prefácio, o livro dele. Sabe quem fez o prefácio do nosso embaixador, que é chefe das negociações do clima do Brasil? Marina Silva. Marina faz um prefácio de 3 páginas, elogiando, falando que o cara é sensacional, o cara é porreta, sempre alinhado, né, com ela. Você já sabe, então, qual é o perfil. É um cara anti-Brasil, um cara que odeia o Brasil, sem sombra de dúvidas. Eu falei, rapaz, 2005. Mas o livro tá datado na FUNAG de 2009, não sei. Aí eu fui dar uma olhada em algumas coisas. E você vê que é um cara que realmente entende desses pormenores. E tá contra o Brasil, e você vê principalmente quem tá ao lado, né? Porque o relatório fala, ó, o relatório da Brundtland foi o resultado de quase 4 anos de trabalho da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Vários autores colocam um relatório publicado com o título Nosso Futuro Comum na mesma categoria que Os Limites do Crescimento, publicado em 72 sob os auspícios do Clube de Roma. E ele fala tudo bonitinho, ele explica como é que começa, Estocolmo 72, vai lá para 68, fala da criação do Clube de Roma, fala quem é o PCI, fala quem é o outro lá, o Alexander King, todo o processo, relatório, aí fala do Maurice Strong, que foi o responsável pela conferência, o papel dele ao longo dos anos, na Rio 92. Eu falei, o cara conhece toda a turma do mal. Ele não relata isso de uma forma assim muito ruim não, viu? Aí... Lá nesse livro dele, ele começa falando das conferências em si, depois ele fala do papel do Brasil nas conferências e depois ele tem a conclusão dele. Quando ele fala no papel do Brasil, olha o tom que ele dá
para como foi a atuação do Brasil, principalmente na Estocolmo 72, que a turma veio com a história, não, que o Brasil não podia mais se desenvolver, que tinha que puxar o freio, né, travar a economia. Olha o que ele narra num tom negativo. No contexto geral da política externa do país, o governo brasileiro interpretou a crescente atenção internacional ao meio ambiente como parte de um processo que não poderia favorecer o Brasil e que priorizaria as chamadas novas tarefas, particularmente questões como meio ambiente, direitos humanos, direitos do mar, substâncias ilícitas, população, entre outros. As posições que o Brasil assumiria na Conferência de Estocolmo refletiam esse contexto, em que muitos elementos diferentes e contraditórios pareciam ir contra os interesses do país. A delegação estava ciente da imagem do Brasil ao chegar a Estocolmo, não a imagem de um milagre econômico, da Bossa Nova ou do tricampeão da Copa do Mundo. A imagem do Brasil era de um país que esteve durante os últimos 8 anos, sob um regime militar que dava total ênfase ao crescimento econômico, sem intenção de controlar o crescimento populacional. Rapaz, o povo era malvado, hein? Olha a malvadeza, gente. Não queria controlar, né, o crescimento populacional. Não queria abraçar as teses de Thomas Malthus, que o livro dele fala isso, como o relatório do Clube de Roma trouxe de volta as ideias do Malthus. A redução populacional. Você vê como o governo brasileiro era malvadão, né? Péssimos registros nas áreas dos direitos humanos, na preservação dos direitos humanos, com fortes tendências nacionalistas e ambições de dominar a tecnologia nuclear. Isso é ruim, é? Isso é ruim? Isso é ruim? Porque esse é o cara, que é o embaixador, chefe, para lidar com as questões do clima. O Lula escolhe a dedo. O Lula tá demais. O Lula tá demais. E aí, né? Eu falei, rapaz, deu pra mim que esse Aranha vem do Oswaldo Aranha. Só que eu falei lá no início pra vocês, eu falei, gente, o nosso dossiê hoje é pra falar do quê? É pra falar da elite nacional. Pra falar do establishment. Eu acho que eu falei pra vocês ontem. Acho que foi ontem ou foi anteontem. Minha memória curta às vezes não é tão boa. A memória antiga é melhor. Eu falei, rapaz, já era dia 1º pra mim. Era no final da noite do dia 31, minha irmã me ligou, a gente batendo papo, e eu falei, minha visão hoje das coisas é que o Brasil sempre foi um país liberal. Aí você vai falar, meu, liberal? Mas como assim? O Estado está em nosso cangote? Cara, o liberalismo brasileiro, no final do dia, é o seguinte, você tira o Estado, né, das relações, ou você coloca o Estado para atrapalhar a concorrência. E aí você deixa o caminho aberto para ser a selva, né? A vitória do mais forte. O recreio sem a professora para tomar conta, onde os malvados fazem o que quiserem. E essa é a história do Brasil. E aí, a gente já comentou ao longo, principalmente do ano passado, a gente trouxe tanta coisa. Desde que traz lá, sei lá, deixa eu ver, coisa de tempo antigo, a gente seria a questão da independência, né? Desde os empréstimos com os Rockefeller, com os Rothschild, você fala, pô, olha quem aparece, a tempo vai passando. Então ali, 1830, a criação da bucha, as elites nacionais da época, você vai ali para a proclamação da República, a gente fala, pô, olha as famílias que estão envolvidas, estão ligadas à bucha, Campos Salles, isso, tá ligado? Moreira Salles, Rockefeller, e vai mostrando todo aquele arcabouço. Ao longo passado, quando falamos da CPI dos Rockefeller, falando, olha como grupos internacionais injetaram dinheiro na imprensa nacional, os mesmos grupos que hoje em dia estão abafando o escândalo aí da Mind, da Choquei, os mesmos grupos lá atrás recebendo verba internacional, e ficou provado isso na época, documentado. Nesse processo a gente encontrou matérias nos jornais falando sobre uma batalha, também que favoreceria uma empresa internacional sobre as empresas nacionais, e quem ajudou a desempatar, tipo um CAD da época, foi o primo do Alckmin, o José Maria Alckmin. E aí comentamos sobre, sabe, coisas que são similares. Poxa, o Walter Moreira Salles era tido como o cara do Nelson Rockefeller no Brasil. Negociou por diversas vezes a dívida internacional, a dívida externa, que sempre foi um problema no Brasil. No governo FHC, você troca o Rockefeller pelo Jorge Soros, você troca o Walter Moreira Salles pelo Armínio Fraga, e você tem mais uma vez, né, um grande
economista, banqueiro brasileiro negociando nossa dívida. É sempre o mesmo processo. As coisas são cíclicas e vão se repetindo, vão se repetindo, vão se repetindo. E aí você vê o André Aranha Corrêa Lago. Corrêa do Lago. Um aranha. Um nome de elite. Um nome de elite. Num cargo de elite. Numa posição de extremo destaque. Negociador do clima no Brasil. Aí eu fui e falei, rapaz, será que esse cara realmente é um aranha? Aí eu tentei procurar pelo nome dele. Procurando o nome dele, eu achei Pedro Corrêa do Lago, que eu achei engraçado. Não é um político, mas acho que se encaixa bem naquele processo, né? Que no final do dia, tá todo mundo junto e misturado. E olha como as coisas começam a ficar engraçadas, né? O Pedro Corrêa do Lago é um documentarista, né? Ele coleta, ele gosta de materiais antigos, mas enfim. Nascido na capital fluminense, ele é filho do embaixador Antônio Corrêa do Lago e neto do estadista Oswaldo Aranha. Eu falei, pô, Antônio Corrêa do Lago, embaixador? Será que o André é filho do Antônio e irmão do Pedro? Tá parecendo, né? E do estadista Oswaldo Aranha. Eu falei, pô, é isso aí, né? Beleza. Corrêa do Lago passou uma fase da infância, fora do Brasil, acompanhando seu pai, papapá. Falou da Pontífica Universidade Católica do Rio de Janeiro. Aí você vê. Teve como professor o Pedro Malan, trabalhou com Sarney, apoiou Lula. André Lara Rezende, estava cotado aí, né? Para assumir algum cargo no governo Lula, junto com Pércio Arida, o Baixa também. Foi colega de Armínio Fraga, Gustavo Franco, ambos junto com o FHC. Você vê, rapaz, só gente conhecida. Em 94 sugeriu o Instituto Moreira Salles. Em 97, por iniciativa da Fundação Roberto Marinho. Em 2000, constituiu para Olavo Setúbal. Setúbal, coleção Itaú. Eu falei, nossa, sabe, nomes conhecidos. Eu falei, nossa. E o Aranha, né? Neto do Oswaldo Aranha. Realmente, assim, você vê que as mesmas famílias é a história do Brasil. As oligarquias que estão salvando a nação. Estão sempre salvando a nação. Aí eu fui olhar. Eu ainda queria ter certeza. Eu falei, mas será que esse André Corrêa do Lago, nosso embaixador, que tá com a Miriam Leitão, ele realmente é o irmão do Pedro e neto do Oswaldo Aranha? Eu fui dar uma olhada. Oswaldo Aranha. Pois bem, Oswaldo Aranha casou-se com Delminda Bem-vinda Gudoli, tendo sido seus filhos. Um monte lá, né? E um de seus filhos era Delminda Gudoli Aranha. A Delminda, filha do Oswaldo Aranha, se casou com o embaixador Antônio Corrêa do Lago, pai do livreiro e colecionador Pedro Corrêa do Lago, que a gente acabou de falar, e do embaixador André Corrêa do Lago. Exatamente o embaixador escolhido a dedo pelo Lula, que tem o seu livro prefaciado pela Marina Silva e que acha que, sei lá, acha que defender a nação, os interesses nacionais não é algo muito bacana. Mas vamos continuar. Aí, eu já tinha dado uns bisus nas coisas ligadas aos Aranha no passado. A gente vai chegar lá pra você entender de onde é que surgiu essa minha vontade de dar um bisu. E aí, já buscando, na certeza que eu ia encontrar alguma coisa, eu achei esse material aqui, né? É um profile, né? É um datasheet, um documentozinho mostrando um pouco sobre a Klabin, enquanto empresa, família, né? O funcionamento das coisas. E aí, olha como as coisas são engraçadas. A geração fundadora imigrou da Lituânia no final do século XVIII. Na década de 1930, a família se estabeleceu entre a elite econômica e social do Brasil, associando-se ao grupo Monteiro Aranha. Monteiro Aranha, que foi uma coisa que eu já tinha no passado. O grupo Monteiro Aranha, da família aristocrática Souza Aranha. E contando com o patrocínio de Getúlio Vargas, na forma de empréstimos e monopólio do papel de jornal, a Klabin recebe financiamento do Banco Estatal de Desenvolvimento, BNDES, desde a década de 60, também conta com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, da IFC. Você vê, olha só, o nosso padrão no Brasil. Grandes empresas que, não sei se vem com grandes responsabilidades, mas vem com grande ajuda estatal. É sempre assim, né? Esse é o liberalismo brasileiro. São os nossos grandes liberais. Sempre tem um apoio do pai Estado, né? Massa. Tudo bacana, tudo lindo. Membros da família ocuparam cargos governamentais de alto nível. Horácio Laffer é da família Klabin, foi ministro das Finanças, ministro das Relações Exteriores. Sobrinho dele, Celso Laffer, isso vocês devem conhecer. Foi ministro do FHC. Também foi ministro do Comércio, né? Ministro das Relações Exteriores e do Comércio. Do governo FHC. Aí teve Israel Klabin,
foi prefeito do Rio de Janeiro, que a gente já falou dele do passado, na mesma nota que está o Celso Lafra e o FHC, nos anos 70. E o chefe do Banco do Estado do Rio de Janeiro, né? O Israel Klabin. Aí a nota continua lá em outro momento para falar o seguinte. O Grupo Monteiro Aranha, fundado pela família Souza Aranha, é sócio da família Klabin, pelo menos desde a década de 1930, quando cofundaram a Fábrica das Indústrias Klabin do Paraná de Celulose IKPC. A maioria dos membros da família, controladora de Monteiro Aranha, passou a ter sobrenome Monteiro de Carvalho. As famílias têm sido aliadas tanto nos negócios quanto na política, com a família Souza Aranha desempenhando um papel fundamental no relacionamento da Klabin com seu benfeitor político inicial, o presidente Getúlio Vargas. Oswaldo Aranha sucedeu Horácio Laffer como ministro da Fazenda em 53 e como ministro das Relações Exteriores. Fez lobby pela criação do Estado de Israel, causa defendida pela família Klabin. O pessoal defendia já há muito tempo. Aí você vê Walter Moreira Salles, ele foi precedido pelo Roberto Campos, avô, e a turma sempre defendendo as mesmas coisas. Mas tudo bem. Aí falar lá para as tantas, não, Olavo Egídio Monteiro de Carvalho, presidente da Monteiro Aranha, e neto do seu fundador, é conselheiro suplente da Klabin, também faz parte do conselho da distribuidora de combustíveis Ultrapar, papapá. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, filho do ex-presidente Fernando Collor de Mello, é conselheiro suplente da Klabin e de Monteiro Aranha. E você vê, olha só, gente, pessoas da política, apareceu o Collor. Você vê, nossa, a gente entra e sai. As mesmas famílias. O Brasil tá fadado a isso. Aí eu fui atrás de mais umas besteirinhas, né? Eu já sabia algumas coisas, mas a gente tem que trazer umas informações para comprovar. 12º Congresso Brasileiro de História Econômica, 13ª Conferência Internacional de História de Empresas, Niterói, 28, 29 e 30 de agosto de 2017. O Pensamento Econômico Social de Valentim Fernandes Bolsas, Organização Político-Empresarial de 1930 a 1940. E aí, nesse trabalho aqui, histórico, tem um parágrafo com uma citação. Havia ainda o empresário paulista Olavo Egídio de Souza Aranha, vinculado a Monteiro Aranha, que tinha vínculos com o capital alemão. Aí, pra você saber quem é o Olavo Egídio de Souza Aranha. Tem lá um vídeo, ali embaixo, né? Nota de rodapé. Primo de Oswaldo Aranha, Souza Aranha era um dos sócios proprietários da Monteiro Aranha Companhia Limitada. O grupo Monteiro Aranha associou-se a Klabin, Irmãos e Companhia para investir a construção de uma companhia tal no estado do Paraná. O complexo urbano Frabil foi denominado Indústrias Klabin do Paraná de Celulose Sociedade Anônima. Inclusive, foi depois a Klabin montou o projeto Puma. Trabalhei na Klabin. Aí, veja como as coisas são um ciclo. Fui lá ver quem é Olavo Egídio de Souza Aranha. E aqui começa a ficar mais engraçado, porque mais coisas que vocês conhecem começam a aparecer na biografia dos nossos grandes empresários brasileiros. Olavo Egídio de Souza Aranha, nascido em Campinas, foi um político, advogado, fazendeiro e banqueiro brasileiro. Filho de Antônio Egídio de Souza Aranha, o pai dele era filho de Francisco Egídio de Souza e da Viscondessa de Campinas. Tinha um cara da nobreza, né? Você é filho de uma viscondessa? Não, desculpa. Você é neto de uma viscondessa? Você vê como é que funciona o Brasil, né? As nossas elites nacionais. E a mãe dele era Elisma Amaral de Souza Aranha, que era filha do Visconde de Indaiatuba, Joaquim Bonifácio do Amaral, e de Ana Guilhermina Pompeu do Amaral. Você fala, pô, olha só, né? Por parte de mãe, o avô era Visconde. Por parte de pai, a avó era viscondessa. Mas deu certo na vida por muito trabalho duro e muito mérito. Casou-se com Vicentina de Souza Queiroz, neta do Barão de Souza Queiroz, Francisco Antônio de Souza Queiroz. Nossa, sensacional. O casal teve 5 filhos. E eu achei engraçado, porque a Wikipedia falou do marido de uma das filhas, que é a Francisca. A Francisca se casou com Paulo Setúbal. Eu falei, mas peraí, Setúbal? Setúbal não é a família do Itaú? Itaú Pedra Preta? Não é possível, rapaz. Não é da família Itaú? Não é possível, não. Será? Não, não é possível. Não deve ser, não. É ou não é? E agora? Rapaz, né? Otávio, Olavo Júnior, Alfredo e Renato. Ainda falando do Olavo, né?
Olavo Egídio. Estudou no colégio Culto às Ciências em Campinas. Aí tá, beleza. Iniciou seus estudos na Faculdade de Direito de São Paulo. Eu falei, não, peraí. Naquele momento, ido de 1800 e tanto, início de 1900, a Faculdade de Direito de São Paulo, do Largo de São Francisco, é onde estava a elite nacional. Era bucha. Engraçado isso, né? Eu fiquei, será que é um bucheiro? A gente não vai conseguir a lista de todos os bucheiros, mas podemos ter alguns indícios. Aí você vê, durante o Império, participou da vida política pelo Partido Liberal. Peraí. Mas o Partido Liberal foi quem protagonizou a Revolução, né, de 89. É falso, eu acho que é falso falar que foi um golpe militar. Foi o Partido Liberal, que era a turma da bucha. Interessante. E com a República, filiou-se ao Partido Republicano Paulista. Eu falei, pô, aí tá esculhambando, né, tio? Aí tá esculhambando. E mais do que isso, ele não foi qualquer participante do Partido Republicano Paulista, ó. Ele participou da campanha civilista de 1910, ele foi chefe do Partido Republicano Paulista de 1911 a 1914, por 13 anos, chefe deste partido. Eu falei, rapaz, peraí, ainda foi deputado por 2 mandatos? Gente, você sabe qual é o Partido Republicano Paulista? É o partido oficial da bucha. O Partido Republicano Paulista foi um partido político brasileiro fundado em 18 de abril de 1873, durante a Convenção de Itu. O PRP foi o partido político predominante no estado de São Paulo durante toda a República Velha. Em nível federal, alinhou-se, na maioria dos casos, ao Partido Republicano Mineiro nas eleições na alternância do poder por meio da briga do café com leite, que hoje nós sabemos que não foi nada disso. Era apenas a política da bucha. Todos os políticos eleitos, com exceção do Venceslau Braz, eram da bucha. E vai para as pessoas. Eram da bucha. Durante seu período de atividade, o partido elegeu 4 presidentes: Campos Salles, Rodrigues Alves, Washington Luiz e Júlio Prestes. Sim, os presidentes da bucha. Aí você vê, pô, o cara, neto de viscondessa, visconde, e chefiou o Partido Liberal, brother dos Clabin, né? Teve uma filha que se casou com Setúbal, estudou na faculdade da bucha, tava no partido da bucha, mas não deve ser bucheiro. Deve ser só uma coincidência. Aí, lá na nota da Clabin falava da família, que já em posições de destaque. E essa nota aqui clássica, que a gente já trouxe algumas vezes em vídeo, né? O Clube de Roma. Quando o Clube de Roma veio ao Brasil, lá no Rio de Janeiro, tinha alguns brasileiros de grande destaque. Com este encontro no Rio, vai contribuir também para a reunião da ONU dedicada à ciência e tecnologia. É a tal significação deste seminário que eles participarão, né? Aí ia contar com a presença do Mário Henrique do Simonsen, Carlos Furtado, Julian Chassel e os sociólogos Fernando Henrique Cardoso e o Celso Laffer, sim, da família Clabin. Sobrinho do Horácio Laffer. E aí lá na frente, não tá grifado, os físicos José Gonderberg e Israel Vargas, e também o prefeito carioca Israel Clabin. Aí você vê, olha que coincidência, né? O tempo vai passando, são as mesmas famílias, com os mesmos... Assim, quando se trata da elite mundial, é sempre os mesmos brasileiros, as mesmas famílias brasileiras, lidando com as mesmas elites mundiais, desde que o mundo é mundo. E a gente não sai deste ciclo. A gente não sai disso. Hoje em dia, estas mesmas famílias são as pessoas que estão aí defendendo a Agenda 2030, a Agenda SG, diversidade, equidade, muita democracia, muito amor, defende o Lula. Mas tá certo. Aí agora a gente já dá pra dar uma olhada. Que acho que fica... são nomes complicados. Nomes complicados. Mas começando pelo Olavo Egídio. Né? Paulistano. O nosso... Cadê meu... Vou mudar aqui, né? Vou até botar a caneta, vai ficar mais fácil. Vou botar aqui, ó. O nosso Olavo Egídio Souza Aranha. Ele é um dos criadores do grupo Monteiro Aranha. A gente já fala daqui a pouco desse grupo. Ele é pai de algumas pessoas. Dentre elas, a Francisca Egídio de Souza Aranha, que se casou
com Paulo Setúbal. Aqui eu não trouxe... Eu acho que eu não coloquei aqui, não. Não coloquei aqui, não. Mas, indo na Wikipedia, se não vai ficar muito material, se vocês forem na Wikipedia, a Francisca e o Paulo Setúbal tiveram alguns filhos. Dentre eles, o Olavo Egídio Setúbal, não é mais Souza Aranha, que é pai de Roberto Egídio Setúbal. O Roberto Setúbal, que foi o grande nome do Itaú. O grande nome do Itaú. O grande nome do Itaú. O Olavo Egídio Souza, ele também foi pai, além da Francisca, do Alfredo Egídio de Souza Aranha, que foi o cara que deu início à criação, que viria a ser lá, né, hoje até o Itaú Unibanco, lá em 43, etc, tudo mais. Você vê como são as coisas. Sensacional. E aí o Olavo Egídio Souza Aranha, como a gente viu, né, era associado, né, sócio com a família Klabin, que é Klabin Laffer. E você tem o Horácio Laffer, que ele foi sucedido como ministro pelo Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha foi peça-chave na ONU pela criação de Israel. Horácio Laffer é tio do Celso Laffer, que está conectado ao FHC não só porque foi ministro, mas porque é sócio fundador do SEBRAP, aquele grupo que a gente fez um dossiê na época da Fundação Ford, que só surge com o dinheiro da Fundação Ford, onde Celso Laffer e FHC estão juntos e misturados no Clube de Roma, e o Israel Klabin, que também é tio, eu nem coloquei aqui, mas ele também é tio do Celso Laffer, também estava lá, junto misturado. E você vê que, assim como o Oswaldo Aranha foi peça-chave na criação de Israel, a família Klabin também defendeu. Sensacional, né? Você vê, nossa, que lindo. Aí, tem outro pedaço aqui que a gente já vem, né? Que eu botei aqui a bucha, aqui embaixo. E tá aqui a família Rothschild e mais algumas coisas. E a gente tá até o Lula, né? Tá até o Lula, mas a gente chega lá. A gente vai construir a outra metade. Mas o primeiro pedaço aqui acho que ficou de boa, né? Dá pra entender. Eu botei... Tem como limpar? Deixa eu ver se tem como limpar. Apagar toda a tinta. Pronto. O que é quadradinho é nome de pessoa. O que é hexágono é a relação. E a seta, né, mostrando. É pai de tei, tei. É tio de pam, pam, pam. É mãe, né? Aqui o rapaz. E o que é redondinho é tipo alguma empresa. É alguma coisa. Mas vamos continuar. Vamos continuar. O que foi que chamou minha atenção lá atrás? Para algum dia já ter pensado alguma coisa ligada aí aos Monteiro Aranha. Essa foto tem a ver. Não foi essa foto. Não foi essa foto. Mas, para quem não conhece, à esquerda é um rapaz que atualmente está na cadeira presidencial, né? É o Dilma. E ao lado dele é um grande empresário brasileiro chamado Mário Garneiro. E esse assunto chama minha atenção. E quem me segue no canal secundário já ouviu alguma coisa, talvez se lembre desse nome. Tem muita coisa que às vezes eu vejo na rede social, eu comento lá, falo, gente, vou ver, quem sabe vira um dossiê um dia, quem sabe não vira. E aí, antes da gente chegar lá, grava aí o Mário Garneiro, explico para vocês de onde que veio os meus questionamentos. Eu já sabia de algumas coisinhas, então já fui aqui em foco, para você conhecer um pouco. O Mário Garneiro e a importância dele na vida do Lula. Espero que o Lula seja um cara grato. Análise de política externa brasileira. Continuidade, mudanças e rupturas no governo Lula. É uma tese que vocês podem ver ali, né, da Universidade de São Paulo, a USP, a tão amada USP. E aí lá para as tantas, fala o seguinte. Ainda antes das eleições de 2002, o então presidente do PT e membro da coordenação da campanha eleitoral do Lula, o José Dirceu, foi aos Estados Unidos com o intuito de tranquilizar políticos e investidores americanos quanto às possíveis consequências da vitória de um candidato presidencial de esquerda no Brasil. A tônica eleitoral do PT, além da inflexão ao centro no arco de alianças já mencionada, era do Lulinha, paz e amor, e uma preocupação espacial em manter um bom relacionamento com o setor empresarial por meio da Carta aos Brasileiros, onde o candidato se comprometia com a responsabilidade fiscal, combate à inflação e respeitar contratos e acordos inclusivos assumidos pelo governo vigente. Neste sentido, na arena internacional, havia uma preocupação de preservar as relações com os países desenvolvidos, em particular com os Estados Unidos. O Lula está sempre preocupado em agradar o Biden, né? José Dirceu utilizou-se de contatos nos Estados Unidos e no Partido Republicano do empresário Mário Garneiro. Olha, esse é o Mário Garneiro. Dono da Brasil Invest
e secretário-geral da Federação das Nações Unidas do Brasil para organizar sua agenda de viagem, sendo inclusive acompanhado pelo diplomata licenciado Marcos Trojo, que na época trabalhava na Brasil Invest. As federações das Nações Unidas são organismos da sociedade civil previstas pela ONU para se instalarem em cada país para facilitar o diálogo entre a sociedade civil e esta organização internacional. No Brasil, quem tomou a iniciativa de organizá-la foi justamente o Mário Garneiro. O Mário Garneiro ajudou a organizar a sociedade civil para a ONU. Foi um pedido do Kofi Annan na época. O secretário-geral da ONU que criou a agenda SG. Eita, lindo, lindo. Aí, só para falar rapidamente do Marcos Troio, ele aparece ali. Acho que não precisa falar nada, né? Você consegue ver que a página oficial do Fórum Econômico Mundial, contando que o Marcos Troio já foi presidente do Banco dos BRICS e que é membro do Fórum Econômico, tá ali, ó. É o cara que foi lá ajudar, né, o Lula na época. A gente tinha trabalhado antes na Brasil Invest. Não é que baita coincidência. Nossa, é muita coincidência. É muita coincidência. É muita coincidência, gente. Muita coincidência. Muita coincidência. Muita coincidência. Só Fé Maria. Aqui vai começar a mostrar por que eu já tinha chegado nesse grupo Monteiro Aranha. Quando você vai dar uma olhada na biografia disponível no Wikipedia, tá lá, né? Mário Garneiro, bababá, pipipi. Estudou um monte de coisa. E aí, em 61, Mário tornou-se o coordenador da campanha pela reeleição de JK, com quem trabalhou até 1964. Olha que, rapaz, não é qualquer orelha seca que vai, né, se tornar o coordenador da campanha presidencial. Não é mais do cara que venceu, né? Um baita empresário. E aí, olha o que falava ali. Também durante este período já ocupava o cargo de diretor no grupo Monteiro Aranha. A esposa dele, né, é desse lado da família. Era Aranha, Aranha, Aranha. Olha só, né? Olha o Monteiro Aranha. Rondando, né? Próximo do Lula. Ah, rapaz. Em 62, junto com Roberto Snardi, fundou o Instituto Nacional dos Estudos Superiores com o intuito de debater temas políticos nacionais. No mesmo ano, patrocinou, a pedido do embaixador Lincoln Gordon, eu acho que esse nome não é de um embaixador brasileiro, né? A visita de Henry Kissinger ao Brasil. Olha quem ele trouxe ao Brasil. Eu não vou... Não é possível. Se vocês não souberem quem é esse cara, dá um Google que não vai faltar material. Em 2002... o Mário Garneiro foi o único brasileiro a participar do encontro anual do Partido Republicano em Beaver Creek, no Colorado. Na ocasião, Garneiro entregou a Dick Cheney, à época vice-presidente dos Estados Unidos, uma carta escrita por José Dirceu, então presidente do PT. Na carta, Dirceu revelava que seu partido pretendia abrir um canal de diálogo com os republicanos e que em breve organizariam a visita de Lula aos Estados Unidos. Sensacional. Monteiro Aranha. No Brasil, as pesquisas apontam Lula em primeiro lugar, papapau. Garneiro tranquilizou os americanos durante o encontro, disse que o governo petista não promoveria rupturas políticas durante seu mandato. Lula é o vassalo. Gente, qual é uma das melhores notícias, ao meu ver, né, do governo, da era Lula? Bancos têm lucros recordes. Os bancos amam o Lula. As elites nacionais controlam nossos bancos até hoje. As mesmas pessoas. O Lula é um neoliberal. Acima de tudo. Acima de tudo. Entretanto, o papel do Mário Garneiro de aproximação, né, é tido como sobrevalorizado, controverso. As duas notas que questionam o papel é do Luiz Nassif, um petista, né, invertebrado, que trabalhava na Folha de São Paulo na época, hoje escreve lá no canal GGN, acho que o Lula até já deu entrevista pra ele agora, em 2023. Embora a proximidade entre os vínculos de Mário Garneiro com os republicanos e a família Bush fossem conhecidos, não é que é conhecido, era amigo, pessoal, de convivência. A aproximação e o estabelecimento das conversas entre petistas e os republicanos devem-se mais aos trabalhos da diplomacia do Itamaraty e de outros membros do alto escalão. A gente vai ver, viu, Nassif. Em 2002...
Carneiro recebeu o título de cidadão emérito, concedido pela Câmara Municipal de Campinas, cidade natal. Neste mesmo ano, através do Fórum das Américas, realiza uma conferência em Paris com a participação do Bush. Como consequência do grande sucesso do evento, uma nova edição foi promovida em 2003, em Romar, um ano depois em Londres, com a presença de Bush pai, Margaret Thatcher, do príncipe Andrew. Olha, saiu uma lista de um rapaz aí que não tá mais vivo. Uma lista polêmica lá nos Estados Unidos. Uma lista polêmica de uma ilha. Eu acho que o tal de um príncipe Andrew, ele aparece nessa lista, viu? Não é por nada não. E também, é isso mesmo, Duque de York. Eu acho que ele aparece nessa lista. E Lord Rothschild. Olha que evento de peso. Sensacional. A turma do Lula, viu? Olha os amigos do Lula. Aí, na época, né? Na época não, em 2014, a época, que é do Grupo Globo, o embaixador José Dirceu. Um novo livro revela os bastidores da operação em que o ex-ministro, com apoio de FHC, articulou em 2002 a aproximação entre Lula e George W. Bush. Dirceu pousou nos Estados Unidos, sem falar nem entender inglês, não conhecia quase ninguém, munido apenas do apoio de FHC, José Sarney e Garneiro. A sua estratégia funcionou. Em apenas 4 dias teve encontros com bancos, empresas, agências de rating, tipo essa agora, né? Teve aí nos últimos dias que a Febraban fez a festa. Representante da sociedade civil, zongueiros, do governo americano. Dirceu não poupou símbolos, com visitas de cortesia, gente vinculada a Bush pai ao vice-presidente Dick Cheney. Foi o cara que o Mário Garneiro deu a carta, né? Insistiu em ser fotografado no Marco Zero, onde um ano antes havia um ruído das torres. Tem uma foto do Dirceu, rapaz, alisando aquele touro lá de Wall Street, linda, linda, bonito assim, um cara esbelto. De volta ao Brasil, Dirceu teve que apaziguar a militância do PT. E é sempre o mesmo papo. Gente, isso foi em 2002, a gente tá em 2024, 22 anos depois, é a mesma história. Qualquer gesto de denúncia aberta aos Estados Unidos poderia jogar tudo a perder. Abre aspas. Não faremos confrontação ideológica com os Estados Unidos, disse um grupo de militantes. A correlação de forças não permite. Gente, isso daí é a narrativa que o Brasil 247 impõe para enganar os petistas toda semana. Toda vez que o Lula trai o Brasil, sabota a Petrobras. Não cobrem o Lula. Vocês têm que entender que o Lula não tem margem de manobra. Não porque, olha, se o Lula falar grosso contra o Biden, a mídia golpista vai começar, vai ter o golpe, como foi com a Dilma, eles vão começar a atualizar. O Lula ainda está fraco. O Lula não tem margem de manobra. Não critiquem o Lula. Não critiquem. Fique de boa. Rui Costa Mendes fala isso. Leandro Tuxo fala isso. Florestan Fernandes fala isso. Toda aquela turma que trabalha no Brasil, todo mundo é o mesmo discurso. Não cobra. Ele não pode. Ele está traindo o Brasil porque é necessário. O Lula está sabotando o Brasil, ajudando o banqueiro, ajudando as elites porque é necessário. Não tem margem de manobra, gente. Não tem. Não tem. Se vocês colocarem no Twitter, porque o Twitter tem um mecanismo de busca melhor, Lula, entre aspas, espaço, entre aspas, neoliberal, vocês vão encontrar uma quantidade enorme de pessoas de esquerda questionando se o governo de Lula não está tomando medidas e seguindo uma agenda totalmente neoliberal, ao ponto de diversas pessoas de peso, como Elias Jabbour, aquele economista que ficou famoso aí por falar absurdos e que hoje é assessor da Dilma no Banco do BRICS. O Elias Jabbour escreveu uma thread gigantesca falando que, basicamente, olha, se vocês criticaram o Lula porque ele está sendo neoliberal, o Bolsonaro vai voltar. É isso que ele fala no final da thread. É o mesmo papo há 22 anos. 22 anos. E não muda o disco. Não muda o disco. É inacreditável. Petista realmente é um bicho que não pensa, não raciocina. Como se fosse jogo combinado, Dona Rinac fez o mesmo com seus superiores em Washington. O teste de Lula será manter os doutrinários do PT em seu lugar. Tá mantendo até hoje. Até hoje, no curralzinho. 22 anos em hipnose, marionetes. E como é que eu cheguei a tudo isso? Só para dar um contexto para vocês. Ano passado, no final do ano passado, quando eu fiz uns dossiês aí sobre... Não lembro se foi Foi antes de fazer esse dossiê da bucha. Alguém começou a me marcar alguma coisa e me mandaram uns temas. Aí eu fui pesquisar. E aí, na época, tava tendo uns embates em alguns setores na esquerda
exatamente por essa questão, Lula neoliberal, etc, tudo mais. E aí o pessoal estava resgatando um texto. Foi publicado pelo Partido Comunista do Brasil. Eu vou mostrar para vocês no site oficial do Partido Comunista do Brasil. E aí, antes de mostrar esse texto, só para mostrar para vocês, ó, não é um assunto que, apareceu agora. Eu não tô nem se o assunto é verdade ou é mentira, etc, tudo mais. Vocês vão entender, não tem nada demais nesse assunto. Mas eu só quero mostrar o seguinte, que é uma lenda urbana que as pessoas já comentam há anos. Você vê, ó, 5 de julho de 2010. Secreto. Garneiro conta um pouco sobre o Lula secreto. Mário Garneiro conta sobre o Lula secreto? Esse Mário Garneiro? Novo livro, Jogo Duro. Garneiro lembra que Lula fez curso sindical na Johns Hopkins University nos Estados Unidos em 1973. Quem mandou ele pra lá? E Lula nunca desmentiu o empresário Mário Garneiro. Eu já tentei achar esse livro, o PDF desse livro, eu nunca consegui achar. Esse livro só tem em sebo. Ainda vai falar da Globo hoje, viu? Calma. O Lula secreto. Reproduzimos abaixo o conjunto de textos organizados na publicação Lula Secreto, né? Esse texto aqui está no site oficial do Partido Comunista Brasileiro, né? O brasileiro, PCB, 23 de setembro de 2011. Mário Garneiro, testa de ferro do Barão de Rothschild no Brasil. Meu Deus, né? Moreira Salles, Rockefeller, Arminio Fraga, Jorge Soros, Garneiro, Rothschild, é sensacional. Pior que até o Wikipedia fala, se vangloria, né, do evento que ele fez. Que, Jesus. Um dos grandes mistérios da história política brasileira é compreender por que, afinal, os próceres do regime militar deixaram um jovem e desconhecido metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, sem origem partidária, sem referência, sem grandes articulações, de repente se transformar em um grande líder. Lula tem estrela, sorte, é um predestinado? Ou teria sido construído meticulosamente nos arquivos secretos da ditadura? Fala-se, inclusive, entre os militares da repressão, que Lula seria uma invenção do Golbery, do Couto e Silva, e a armação com o empresário Mário Garneiro. Será? Esta última possibilidade, há de haver um Lula secreto, sempre foi aventada, mas nunca aprovada. Recebi tempos atrás, de Alfredo Pereira dos Santos, uma cópia do capítulo de um livro de autoria do próprio Mário Garneiro, Jogo Duro, relatando sua relação com o Lula nos anos 70. O livro, já esgotado, foi editado pela Bestseller em 1988. O depoimento em questão vai na página 130 a 135. Abre aspas. Alguém já estranhou o fato de Lula jamais ter contestado o que Garneiro disse no livro, nem tê-lo processado? Indaga Alfredo Pereira Santos, autor da digitalização do trecho. Seria essa recusa decorrente da afirmação do próprio Garneiro, segundo a qual, longe de mim querer acusá-lo de ser o Cabo Anselmo do ABC, mesmo porque, ao contrário do que ocorre com o próprio Lula, eu só acuso com as devidas provas. Só me reservo o direito de achar estranho. Lula foi a peça sindical na estratégia de extensão tramada pelo Golbery. O que não sei dizer é se Lula sabia ou não sabia que estava desempenhando esse papel. Escreve ainda o Garneiro. Então tá aí. Na época eu não comentei porque tinha esse relato, nunca consegui ter acesso ao livro. Procurando no Arquivo Nacional, eu achei umas coisas do Garneiro. Eu fui atrás e a gente vai comentar sobre o que eu achei na época. Só uma coisa bem rápida, que envolve a Globo. E eu fiquei nisso, né? Não sei, alguém tiver esse livro aí, procura lá, página 130, 135. Eu não acho que vocês vão achar o PDF. Quem tiver o livro aí num sebo, etc, tudo mais, tiver em casa, sabe meu amigo que tem, dá uma olhada, vê o que está realmente relatado nesse livro. Mas uma coisa é inegável. A época da Globo narrou, a Wikipedia também narrou, né? Todo o apoio que o Mário Garneiro deu para ajudar a distensionar as relações do Dilma com o amigo Biden. Na época era amigo Bush, né? E aí, gente, quando eu vi essa história pela primeira vez ano passado, eu fui no Arquivo Nacional, aí eu pensei várias coisas, né? E aí comecei a ler. E aí eu achei o Mário Garneiro no relatório de uma CPI. Não era qualquer CPI, era uma CPI que também tava a Globo. Eu falei, peraí, a Globo, juntos? Rapaz. E para minha surpresa, a Wikipedia narra um pouco aí desse caso. Não sei se foi 100% assim. Eu não vou trazer o relatório completo, eu não li todo. Tem algumas coisas que eu fiquei, beleza. Mas deixe de sugestão para os curiosos. Mas eu acho que o que ia ter aqui no Wikipedia já vai deixar vocês se questionando. Durante o regime militar, a NEC Brasil foi obrigada a nacionalizar seu capital,
Por isso, cedeu o controle acionário da empresa ao Grupo Brasil Invest de Mário Garneiro. À época da redemocratização, a NEC Brasil havia se tornado a maior fornecedora de equipamentos de telecomunicação para o governo brasileiro. Em 18 de março de 1985, o Banco Central, por meio de um decreto do então ministro da Fazenda, Francisco Dornelles, deu início à liquidação do Grupo Garneiro, acusado de falta de liquidez e de desvio de recursos para empresas fantasmas no exterior. Garneiro pediu concordata preventiva de todas as empresas do Brasil Invest. O governo não aceitava a contratação de empresas, blá, 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 blá. Devido à crise do grupo brasileiro, a NEC do Japão comprou parte das ações da NEC Brasil. Em dezembro de 86, 51% das ações foram vendidas para o Grupo Globo, enquanto Garneiro passou a ter 25% do capital em ações preferenciais, a NEC 58% das ações no total, sendo 42% das preferenciais e 16% das ordinárias. Após as alterações acionárias, Antônio Carlos Magalhães restabeleceu os contratos com a empresa, além de iniciar novos contratos. Olha só, a Globo, olha só, a coisa resolveu, os japoneses compraram um pedaço, a Globo comprou outro pedaço, aí o ACM falou, não, a gente vai voltar, vamos ter novos contratos. Para tentar reverter a perda da filiação, integrantes do grupo do governador, peraí, fora de ordem, essa daqui, ó. Aí depois a gente volta. Em 10 de novembro de 86, em 86 teve isso, né? O ACM voltou. Olha só, o ACM voltou os contratos em 86. E em 86, no mesmo ano, a Globo oficializou a não renovação do contrato de aviação com a TV Aratu. Que quando eu era criança, a TV Aratu era SBT na Bahia. Só que a TV Aratu, até que era afiliada da Globo desde 1969. E a Globo falou, não vou mais renovar com vocês. Não vou mais renovar com vocês. E sabe o que a Globo fez? A TV Bahia, que era de propriedade do filho de ACM, o ACM Júnior, e do seu genro, César Mata Pires, era originalmente afiliada à Rede Manchete, rede concorrente da Globo, de propriedade de Adolfo Bloch, e foi escolhida para substituir a TV Aratu. Olha que coincidência, 86, a Globo com um pedaço, a NEC com um pedaço, o Garneiro tá com um pedacinho, e aí a Globo encerra o contrato com a TV Aratu e agora escolhe a TV Bahia, da família do ACM, e encerra com a TV Aratu, que era afiliada dela desde 1969. Eu adoro o Brasil, eu adoro o Brasil. Aí volta. Para tentar reverter a perda da filiação, integrantes do grupo político do governador Valdir Pires, ao qual era ligado a TV Aratu, e adversários de ACM, levantaram suspeitas de que o ministro teria beneficiado a Globo com o intuito de transformar a emissora de sua família em uma afiliada da Rede Carioca. Em 13 de janeiro, o então deputado federal Luiz Viana Neto, do PMDB da Bahia, um dos acionistas da emissora, foi até Brasília, ao lado de outros 19 deputados, para reclamar com Sarney a respeito de uma suposta interferência de ACM nas comunicações do Estado. Em 23 de janeiro, a Globo derrubou, a liminar, porque tentado derrubar na justiça, por meio de um mandato de segurança do TJ do Rio de Janeiro, assegurando a transmissão da sua programação pela TV Bahia. A não renovação do contrato de afiliação com a Globo ocasionou uma queda de 80% na arrecadação da TV Aratu. Se a TV Aratu perdeu 80%, a TV Bahia, da família do ACM, aumentou quanto? Talvez pelo menos 80%, né? Assim, os 80% que a TV Aratu perdeu foi pra alguém. Foi pra alguém. Eu acho que foi pra TV Bahia. Eu acho, não sei. Pode ter sido, né? Sensacional. As suspeitas contra o acordo NEC Globo vieram à tona nacionalmente em 9 de junho de 92, quando foi instalada na Câmara uma CPI para investigar o caso. E aí a Globo fala, não teve nada, tô afinado, tá tudo errado, né? Isso aqui, aí fala do Mário Garneiro, Brasil Invest, tudo mais. Depois analisa, ó. Depois disso tava tudo de boa, não tinha nada errado. Aí, como vocês viram lá atrás, na própria Wikipedia, né, e no próprio texto aí do Partido Comunista Brasileiro, falando Mário Garneiro, Rothschild, aí você bota no Google os dois nomes juntos, aí aparece essa nota, Barão Rothschild, Mário Garneiro,
e a família Monteiro Aranha. Eu falei, ih, rapaz, olha lá, ó, olha lá. Aí é um texto longo, 11 páginas, mas só para trazer esses 2 parágrafos. Mário Bernardo Garneiro Filho, com o mega investidor Jorge Soros. E o empresário paulista Leote Cohen. Garneiro hospedado no Mercer Hotel, que fica em Sorro. Quem também mora lá é o bilionário inglês Nathaniel Rothschild, amigo da família, que esteve recente no Brasil. Pressão semelhante levou Garneiro a ser convidado pelo Kofi Annan e a pensão privada na ONU. A gente falou lá atrás, né? Entupimos a ONU com cartas de recomendação de várias ONGs e de entidades como a Fiesp e CNBB. Valeu a pena? Ele está se orgulhando que na época ele conseguiu um prêmio para o José Gregory, então secretário de Direitos Humanos. Ganhou um prêmio tipo um Nobel dos Direitos Humanos. Olha a Fiesp, que a gente vê vez ou outra, né? Com José Gomes, sobrinho de consideração do Lula, filho do seu ex-vice-presidente José de Alencar. CNBB que tá aí com o PT desde que o mundo é mundo. Aí, no final desse texto, eu achei uma coisa engraçada. Tinha umas citações, né? Uma das citações era Nióbio Minério Brasileiro, que levava nesse site aqui, ó. Uma nota de 2012. Aí eu fui dar um bisu nessa nota. Aí no canto direito desse site tinha esse pequeno trecho. Embaixador Walter Moreira Salles, Unibanco, com Oswaldo Aranha e Amaral Peixoto. E 59, olha o Oswaldo Aranha, a gente volta de novo pro ponto marco zero do vídeo, né? Aí falava, né, que em 64, por razões pessoais, Costa e Silva decidiu caçar, né, o Moreira Salles e pediu a opinião do Delfim Neto. Falei, isso aí deve ser esses blogs. Eu não acredito em blog maluco, mas eu acredito na imprensa. Pois eu não fui no Google, não botei, né, Moreira Salles, Costa e Silva, caçar. Em 2001, a Isto É publica esta nota. O Mundo de Moreira Salles. Que hoje em dia não tem mais quem escreveu, né? Tá só assim, Admin 3. Mas é da Isto É. Grande mídia. E tá ali, ó. Moreira Salles foi durante décadas um personagem crucial da história econômica do país. Participou de 4 governos consecutivos de Getúlio Vargas a João Goulart, foi 2 vezes embaixador do Brasil nos Estados Unidos, negociou 4 vezes a dívida externa brasileira junto ao FMI, foi sócio dos Rockefeller, conviveu com a elite política e econômica europeia, Rothschild, era recebido no seleto clube dos empresários americanos. A outra história que ilustra bem o peito de sua existência. Em 64, por razões pessoais, o presidente Costa e Silva decidiu caçar o embaixador e perguntou a opinião do então ministro Delfim Neto. A resposta de Delfim? Bom, temos apenas problemas com toda a imprensa internacional, com banqueiros estrangeiros e com os governos dos Estados Unidos e da França. Costa e Silva desistiu da ideia. Naquele momento, o presidente Linha Dura descobriu que muitos já sabiam. O embaixador estava acima do bem e do mal. Quando Bolsonaro resolveu brigar com toda essa turma, o que foi que aconteceu com Bolsonaro? O que foi que a imprensa internacional fez com Bolsonaro? Aquele caso da Amazônia pegando fogo parece bem isso, né? Parece que mexeu com pessoas que estão acima do bem e do mal. Moreira Salles construiu em torno de si uma reputação de integridade inabalável. No mundo dos negócios, era um cavalheiro, cuja palavra era uma só. Quem negociava com ele dormia tranquilo, jamais seria passado para trás. Na década de 60, foi sócio de Nelson Rockefeller nas incursões do bilionário americano pelo mundo dos negócios no país. A principal delas foi a criação do Fundo CRE5, que pavimentou a estrada para o desenvolvimento do mercado brasileiro de capitais. O Brasil entrava na roda financeira internacional pela porta da frente. A Bolsa de Valores, né, grande parte dela, muito do que está acontecendo, graças ao bom Deus, né, a gente tem essas pessoas para nos ajudar e guiar a nossa nação. Aí o site do Itaú tem essa imagem aqui, que tá pequenininha, né? Eu dei zoom, óbvio. Na esquerda tá a linhagem da elite que nos leva ao Unibanco, né? Você vê que a turma consegue fazer a árvore genealógica desde 1838. Eu não lembro o nome do meu bisavô. Sei que um é Francisco. Mas tá ali, né? Começa com o João Moreira Salles. Eles colocam esse solzinho para dizer que são os grandes protagonistas. Então, João Moreira Salles, que foi o pai do Walter Moreira Salles, que é o pai do Fernando Moreira Salles, do Pedro Moreira Salles, do Walter Moreira Salles Júnior e do João Moreira Salles. Esses 2 aqui são cineastas, produzem vídeos. E do outro lado você tem a família Setúbal.
Essa daí já vai desde 1778. Aí vai indo, né? Olavo Egídio Souza Aranha, Alfredo Egídio Souza Aranha, Eudoro Libânio Vilela, papai todo mar, né? Que é o lado de Itaú. Aí juntou Itaú Unibanco e temos o nosso grande Itaú, BlackRock Pedra Preta, né? Você vê como são as coisas, gente. No final do dia, qual é o grande ponto? Você olha para um lado, você olha para o outro. Tudo que está acontecendo no Brasil, os grandes movimentos nacionais, os grandes projetos de leis, as grandes políticas públicas, estão sempre as mesmas pessoas girando no entorno delas. Quando não são as mesmas pessoas, ou tem lá o nome da família, é um Sérgio Fausto da vida, que é o presidente da Fundação FHC. É assim, é o Brasil. É o Brasil. Aí agora a gente tem o outro braço, né? Quem terminou. Aí você pega o Olavo Egídio, ele é o criador do Monteiro Aranha, que o Mário Garneiro por um momento comandou. O Mário Garneiro era amigo da família Rothschild. Como a gente comentou no dossiê da família Rothschild, né? Eles não só emprestaram dinheiro para o Brasil se tornar independente de Portugal, como emprestaram dinheiro em 91, já eram os bucheiros no poder. Mais uma vez os bucheiros, o Barão do Rio Branco era um bucheiro, pegou dinheiro para comprar o Acre. Arthur Bernardes, em 23, pegou dinheiro lá para a questão do café. E mais outras vezes no Brasil, então, né? Empréstimo para bucha. Que tudo indica que o Olavo Egídio de Souza Aranha era um bucheiro, porque foi deputado, era do partido dos bucheiros, estudou na USP dos bucheiros. E depois foi chefe do partido, né? Acho que não iam deixar se não fosse um bucheiro. Mas tudo bem. Aí você vê que a família Rothschild também é um dos principais fiadores da criação de Israel, que a família Clabin defendeu, o Oswaldo Aranha foi peça-chave, que tá todo mundo junto, misturado das mesmas famílias, sendo contado. E eu nem coloquei Moreira Salles aqui. Aí você vê, né? O Garneiro é dono da Brasil Invest, fez a ponte diplomática pro Lula. Aí você tem o André Aranha Corrêa do Lago, que é neto do Oswaldo Aranha, que atualmente é embaixador do Lula. Aí o único quadrinho que tem seta pra cima e pra baixo, porque é uma relação entre eles, né? É a Globo e o Lula. Aí eu botei aqui, né? Precisa falar? Esse daqui eu acho que é o único que o Brasil... Você não precisa explicar pro brasileiro qual é a relação do Lula e a Globo. Não precisa. E você tem o Mário Garneiro, que é dono da Brasil Invest, que junto com a Globo, por um momento foi assinante da NEC no Brasil. Teve a CPI. E você vai falando, gente, todo mundo tem algum tipo de relação. Aí você vai olhar, Neca Setúbal é amiga da Marina desde que o mundo é mundo. Neca Setúbal fez campanha pro Lula, fez jantar lá com a Simone Tebet. Você vê, a gente comentou no vídeo antes sobre reflorestamento, a notícia de julho, que as empresas privadas estão ganhando dinheiro com isso. Quem? Os Moreira Salles. A notícia também falava do Armínio Fraga. A notícia também falava da Clabin. São as mesmas pessoas desde 1800. Desde 1800 o Brasil está nas mãos das mesmas pessoas. Aí voltamos para os dias atuais. 2024 vai ser um ano muito importante para nós debatermos internamente, soberanamente, a nossa questão de energia, de agricultura, de florestas. A gente falando de reflorestamento. A mudança do clima acaba afetando todos os setores da economia. E aí a gente começa este tema do jeito que a gente encerra ele. Em 2024, Lula conciliará eleições, viagens pelo Brasil e agenda verde. O que mais precisa acontecer nesta nação para as pessoas entenderem da importância, da gravidade e de quão central é a agenda verde para o Lula e para todas essas pessoas que amam o Brasil. São empresários, sucesso, patriotas, de muito amor, muito carinho, mas que estão sempre assim, é o ciclo que se repete. Quem que tá ganhando dinheiro atualmente? São os grandes empresários, né? Como é que tá a Bovespa? Tá bombando. E o pobre? O pobre que se lasque. Governo Lula, esse é o neoliberalismo, gente. O Brasil, pode parecer até piada, é um país liberal. Você tira o governo da equação e você deixa os nossos grandes empresários resolverem tudo. O que o Brasil precisa não é menos Estado. O que o Brasil precisa é de um presidente, é de um governo que tire o Estado do cangote do povo e que mantenha o Estado alerta para os gigantes, para os oligopólios não fazerem maldade. É isso que o Brasil precisa.
Um Estado que impeça a formação de monopólios, oligopólios, práticas complicadas no mercado. Você fala, ô irmão, pô, isso é sacanagem, hein? Vocês estão aí passando regulamentações, regras, sacanagem. Veja a questão da FEBRABAN. Aquela regra que, olha, frigorífico só vai poder ter acesso à linha de crédito, né? Se for tudo sustentável, etc. Isso é sacanagem. Olha o que vocês estão fazendo. E quem lembra, quem viu a nota, quem encabeçou foram 3 executivos de grandes bancos. Lembrem quem são as pessoas e onde elas trabalham. É sempre a mesma coisa. E aí, essa situação era perfeita para o Estado entrar e falar, isso aí é sacanagem. Isso é sacanagem. Não. O governo Lula, com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica assinaram e concordaram com a nova resolução da FEBRABAN. O Banco do Brasil, do governo Lula, assinou o Who Cares, eu não lembro, alguma coisa assim, acho que é alguma coisa assim, que é o documento que o Kofi Annan questionou 50 organizações financeiras mundiais, os bancos internacionais, que foi o que criou a Agenda ESG. O Banco do Brasil do Lula assinou, porque foi em 2004. O Lula é o queridinho dos bancos. E vocês viram todos estes liberais apoiarem o Lula e continuam apoiando. Mas pode ter certeza, você mexe no lado, mexe do outro, você vai achar que... olha como todo mundo se conhece. Gente, são as mesmas pessoas que aparecem na TV por 20 anos te prometendo que o país vai mudar e nada muda. E é tudo... Não, é os grandes nomes, os grandes economistas. Essa é a história do nosso país. Precisamos de alguém falar, não, basta. A gente tem que começar agora a olhar pro pequeno, pro povo, pro pequeno. É o pequeno empresário que precisa de ajuda, é o médio empresário que precisa de ajuda, que é quem contrata a maior parte dos brasileiros. Não é o bilionário que precisa ser ajudado, é o pequeno. Isso é tão óbvio. Mas eu fico por aqui e deixo o convite para você compartilhar esse vídeo. Peço, compartilhe esse vídeo. Eu acho que está deveras interessante, ajuda a entender um pouco da nossa nação e se questionar o que está acontecendo. E se gosta do meu trabalho, quiser me ajudar, tive que pagar R$15,40 para poder criar aquele organograma, porque excedeu o tamanho de setas possível. Eu falei, eu vou pagar, eu já tô aqui, eu não vou desistir no meio do percurso, não. Eu não queria montar 2, ter que juntar depois, que era muito trabalho. Gastei R$15,40, mas foi bem gasto. Vou ficar reclamando não, né? Valeu a pena, pouca coisa. Então, compartilha o vídeo. Compartilha. Que aquele organograma me custou... Eu tive que gastar para aquele organograma. Mas se eu cancelar nos próximos 7 dias, o site não me cobra, né? Tem o trial de 7 dias. Brincadeiras à parte. Volta amanhã. Eu deixo aquele grande beijo. Abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!